Pessoal, vamos falar um pouco aqui do projeto final, né, que a gente precisa fazer aqui, né? Então, um tanque aí com capacidade de 600 litros, né? Tem uma entrada liga e desliga, permite o usuário operar o sistema, né? Então, permite que o sistema funcione, o I01. Um botão para início do processo automatizado, o I02. Um botão de emergência normalmente fechado, que é o I03, né? Vai interromper tudo. Um botão de interromper a automação e esvaziar o tanque, I04. O hidrômetro, emissor de pulso, que entrega um pulso por litro, I05. Uma boia de segurança para detectar excesso de líquido, I06. Uma boia de nível baixo para detectar o tanque está vazio. Um sensor analógico, né? Eu coloquei na entrada analógica A1, que vai de 2 volts para 10 graus Celsius e 5 volts para 100 graus Celsius, né? As saídas são bomba para enchimento do tanque E01, válvula solenoide para esvaziar o tanque E02, sistema de aquecimento líquido Q03, sistema de resfriamento Q04 e agitador Q05, né? Aí tem aqui como que o processo deve funcionar, né? Então, apertando o botão de início, deve encher o tanque completamente com líquido, manter a temperatura de 90 graus por 50 minutos e depois esvaziar completamente o tanque, né? O agitador deve estar ligado durante todo o processo, né? Exceto quando o tanque está esvaziando. Em qualquer etapa da automação, caso o botão de emergência seja pressionado, o processo entra em pausa e desliga todas as saídas, né? O líquido descartado, caso I2 ou I4 forem pressionados, né? Caso I4 seja pressionado no processo de enchimento, com o tanque cheio, e durante o controle de temperatura, salta para a etapa de esvaziamento do tanque, né? Esse aqui é o processo que deve ser realizado, né? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer o cálculo, né? Se a temperatura tem 10 graus para 2 volts e 100 graus para 5 volts, primeira coisa que a gente considera, considerando aí um controle linear, né? Vai chegar aí, vai criar aí duas equações, né? Duas incógnitas. E aí a gente consegue modelar, né? Ficaria 30 vezes a entrada, o que está na entrada analógica 1 menos 50 vai ser a temperatura que está lá no processo. Então, quando a gente faz aqui a questão do tanque aqui, eu já deixei a entrada 3, que é a emergência acionada, porque ele é normalmente fechado, né? Se eu vou lá, clico em 1, né? Ele liga, né? Ele faz o M1, que é ligar o sistema, né? Ele aciona o M1. E se eu vou e pressiono o 2, né? A entrada 2, ele liga o processo automatizado, né? E aqui eu tenho as entradas analógicas, né? Que eu posso estar trabalhando aí, né? Então, o que eu faço aqui, né? Vou mostrar aqui passo a passo aqui do processo, né? Primeira coisa aqui, se eu venho aqui na entrada analógica aqui, como que eu tenho que fazer essa entrada analógica aqui, né? Conversão de temperatura, que é aquela equação que eu mostrei, né? Então, entrada 1 vezes 30, né? Vai estar no MD1. E o AS1 recebe o MD1, que é o 30, né? Menos 50, né? Então vai dar aqui a equação. Então se eu vou aqui na entrada analógica, começo a alterar aqui o valor da entrada analógica 1, né? Ele vai me dar aí a temperatura, né? Então, por exemplo, se em 5 volts tem que estar a 100 graus, né? Eu vou colocar aqui 5 volts, por exemplo, né? Vamos lá, 5. Eu passei um pouquinho aqui de 5, que quando a gente vai direto aqui é fácil passar o que a gente está fazendo, né? Então aqui, por exemplo, 5 volts, né? 5 volts, você vê que tem aqui 100 graus, né? Se eu contar aqui a temperatura aqui, né? Processo automático do tanque, né? Então tá enchendo o tanque aqui. O aquecimento ele é desligado acima de 90 graus, né? Então se eu baixar aqui um pouquinho, ó, 4, ali a temperatura já está menor do que 90 graus, ele vai ligar o Q03, que é de aquecimento do tanque, e vai desligar o de resfriamento, que liga quando está acima de 95 graus, né? Contagem de quantas vezes o tanque já passou por 90 graus. Se for uma vez, se tiver passado uma vez de 90 graus, conforme está descrito lá no processo, ele aciona aqui o G03, né?
Então, por que ele aciona o G03? Porque se já passou mais de uma vez de 90 graus, esse temporizador aqui ele vai começar a contar 5 minutos. Né? Ele vai começar a contar aqui 5 minutos. Porque em 5 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o aquecimento do tanque para poder esvaziar o tanque, né? E depois reiniciar aí o processo, né? Para poder encher o tanque fica enchendo, né? Para o tanque não ficar enchendo, o G aqui eu pus em o G02, né? Na verdade aqui eu pus 60 litros, né? Mas teria que ser 600 litros, né? E aí eu venho aqui, onde que é o hidrômetro? É o I5, né? Então eu teria que ficar apertando aqui o I5 para ele ir mudando isso aqui, ó. Né? Mudando. Se eu fico aqui, pressiona e despressiona, ele vai contando aqui no hidrômetro os pulsos, né? De quantos litros que estão enchendo ali no tanque, né? Então tá aqui, ó, ele vai contando aqui quantas vezes. Né? É o I5, né? Já está em 18 vezes. Então tem que pressionar muitas vezes, mesmo pondo 60, tem que pressionar muitas vezes, né? Para chegar em 60. Se for 600, que é litro por litro, realmente é mais complexo aqui não de fazer é relativamente simples, mas de testar, né? É mais difícil de testar. Vinte e oito. Trinta e oito. Pus 60 por quê? Porque 600 eu ia ficar até amanhã de manhã para fazer funcionar, né? Quarenta e cinco. Quarenta e nove. Ele conta por pulso mesmo, né? 52. 57. 60. Então aqui o tanque está cheio. Por quê? Porque eu pus em 60. Mas era para ser 600, mas é só jogar 600 ali com as casas decimais, né? Mas aí fica muita coisa. Então o enchimento do tanque automático para, né? O enchimento do tanque automático ele para quando tá assim, né? Bom, aqui o contador de 5 minutos está contando, né? E o agitador do tanque está ligado até que que ele chegue em 5 minutos, né? Chegou em 5 minutos, ele vai desligar o agitador, né? Tá aqui o normalmente fechado, né? Vai começar a esvaziar o tanque, né? Então, deu 50 minutos, vai começar a esvaziar o tanque.
E aí se esvaziou o tanque, vai dar um reset para reiniciar o processo, né? O que mais que eu posso falar aqui, né? Depois de um ciclo ter que reiniciar com o I2, esse, esse M0A que está lá no final, né? Ele dá um pulso aqui para desligar aí o ciclo automático, né? Cadê aqui? Ele dá um pulso para desligar o ciclo automático, para ter que reiniciar o ciclo automático, né? Então ele faz ali o ciclo conforme está ali, né? Então, por exemplo, eu tenho que pressionar, ligar o sistema no I01 para começar a operar, né? Que é o do operador. Para desligar o sistema por emergência, tá fechado, eu teria que abrir, né? Então, se eu abro lá, eu desligo o M01, que ele desabilita todo o sistema, né? Início do processo automático e 02, né? Depois que o ciclo foi feito, né, para reiniciar, dá um pulso aqui no M0A para poder reiniciar o ciclo, né? Para desligar o processo automático e esvaziar o tanque, se eu aperto I4, né, eu, eu ligo o auxiliar esvazia tanque, né? E se o tanque está no mínimo, né, que é o I7, eu desligo aí o auxiliar esvazia tanque, né? Que é um auxiliar aí que ele, se ele tiver acionado, ele desliga o processo e esvazia o tanque, né? O hidrômetro, né? E o contador, né? Tem a leitura analógica para conversão de temperatura, conforme eu mostrei, né? E tem aqui um, um MD2 que eu fiz para colocar a quantidade de litros que eu quero aí para comparar quando o tanque estiver cheio e fazer as próximas etapas do processo, né? Aqui o comparador de temperatura, né? Se tiver acima de 90, né, maior ou igual a 90, ele vai desligar o aquece, né? E aí eu faço isso pela entrada analógica, né? Que vai estar ligada no processo, né? O resfriamento do tanque, se a temperatura tiver maior que 95, eu posso jogar até o 90 aqui. Ou o aquece estiver desligado, eu desligo, né? E o automático está ligado. Contagem de quantas vezes a temperatura passou 90, né? Se tiver passado mais de uma vez, e tiver no automático, ele começa a contar aí os 50 minutos aí para poder fazer o desligamento, né? O agitador do tanque, que enquanto está lá no processo, não está no processo de esvaziar, ele está funcionando, né? Então esse agitador aqui, enquanto não estiver esvaziando, estiver só contando o tempo aqui, ele não para. Depois que der os 50 minutos, vai esvaziar e vai parar de agitar, né? E depois que fez tudo isso, que o tanque esvaziar, né? Tem aqui o Q02, que é o esvaziador, que é depois que deu o tempo lá do processo, que é 50 minutos, né? E aí se esvaziou o tanque, ele vai dar um reset lá para ter que apertar o I02 para recomeçar o processo, né? Então tá aí o funcionamento que foi requerido aí do exercício, né? Então estamos aí com o temporizador, né? Depois que o tanque encheu lá e passou uma vez aí de 90 graus, contando, chegou a 48 minutos aí, vai chegar a 50 minutos. Quando ele chegar a 50 minutos, ele vai desligar o agitador, né? E aí ele vai ligar o relé Q02, que é desvaziar o tanque, né? Vamos ver. 48 vai chegar a 49, 50, né? Quando isso acontecer, ele vai desligar o agitador, ela era normalmente fechado ali no agitador, né? Então ele vai abrir, vai desligar o agitador. Ele é normalmente aberto ali no relé de esvaziar o tanque. Então ele vai esvaziar o tanque. Ele vai esvaziar o tanque até que ponto? Até o ponto em que o sensor de mínimo do tanque foi acionado, né? Que é o que está abaixo ali, na linha se esvaziou o tanque, né? Então é isso que vai acontecer ali. Já deu 49 minutos, né? Contando aí o último minuto.
50, ligou, né? Ligou o temporizador e deu 50 minutos. O agitador desligou, o relé de esvaziar o tanque liga, né? O relé de esvaziar o tanque aí, ele liga. Então vai dar um tempo lá para poder esvaziar o tanque, né? Então se a gente está esvaziando o tanque, lógico, a temperatura não vai ficar lá acima de 90, né? Porque o líquido, se estiver acima de 90, está escorrendo, né? E assim que esvaziou o tanque, o 07 vai ser acionado, né? E aí de novo vai parar de esvaziar o tanque, né? O 07 vai ser acionado, né? E E aí tem que começar de novo o processo, né? Então é isso aí.